días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia aos amáveis Están amigos, diferentes irmãos aqui países presentes reunidos, e todos os que estão em diferentes países reunidos, creyentes os en pastores e os Cristo, demais en este tiempo final. irmãos crentes em Cristo Es para mí una neste bendición tempo grande final. estar con ustedes Para en mim, esta ocasión é uma grande bênção para estar com compartir vocês, ustedes unos para momentos compartilharmos de compañerismo alguns momentos de companheirismo alrededor de la em palabra torno de da Dios palavra de Deus y su programa e o seu programa correspondente a este tempo final. Quiero agradecer a todos los que visitaron mi blog williamsotosantiago.com Quero agradecer a todos en el os que visitaram o meu blog, williamsotosantiago.com. recibí 18 No transcurso desta semana, recebi 18.634 visitas, pessoas que puderam ler e compartilhar nas redes sociais todos os artigos, y los videos que he publicado. os postais Espacio e os ustedes vídeos podrán encontrar que publiquei. artículos Nesse sobre espaço, proyectos e vocês iniciativas poderão Estou encontrar desarrollando artigos sobre projetos sobre temáticas de e iniciativas que estão a nível mundial. se desenvolvendo Também pode sobre dar temáticas suas da opiniões atualidade e a nível sugerencias mundial. sobre os temas Também podem que deixar desea suas opiniões profundizar ou e conocer sugestões sobre y os que temas contribuyan a la paz que desejam del ser humano se aprofundar ou conhecer, integral. que contribuam para a Por outra paz parte, integral do ser Quiero humano. invitarlos para que puedan seguirme a través de mi Por outra cuenta parte, de quero Twitter, convidá-los para que possam seguir-me através da minha conta do Dr. Twitter, William Soto. @Dr. Estamos William Soto. trabajando en todos los Estamos campos trabalhando y em lo todos os hacemos campos con entusiasmo, e o fazemos com entusiasmo e alegria, porque labor este trabalho está sendo desenvolvido en favor a de favor la paz da paz de la familia humana. da família humana. Les espero Eu lhes espero en la página, na página, en el blog no blog y e também en mi cuenta na minha conta de Twitter. do Twitter. Son bienvenidos Todos são bem-vindos todos para compartir para assim así compartilharem trabajos, los de proyectos os trabalhos, que estoy os projetos llevando a que cabo estou realizando y puedan ver e possam ver lo que ustedes están haciendo o que vocês estão fazendo também al ao respaldar apoiarem estos proyectos. estes projetos. Deseo saludar al misionero Desejo saudar ao missionário reverendo Bermúdez Marín, Dr. Miguel Bermudes su Marim esposa, e a sua esposa, en este onde momento. se encontrem nesses Que Dios le momentos. bendiga, Miguel e Ruth, y les use que Deus grandemente lhes en su abençoe obra e que lhes en use este grandemente tiempo final. em sua obra neste tempo final. Para esta ocasión Para hoje, leemos en vamos ler Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 1, no capítulo 1, versos 6 a partir do versículo 6 até o 11, al 11, donde dice San Pablo, onde São Paulo disse:
estando persuadido de esto, tendo por que certo el que isso comenzó en mesmo, vosotros la que buena aquele obra, que começou a boa obra em vós, hasta el a día aperfeiçoará de Jesucristo. até ao dia de Jesus Cristo. Como es justo sentir esto Como de tenho por vosotros, justo sentir por isto cuanto de todos os vós, tengo porque eu en vos el tenho corazón em y meu en coração, ministraciones y en pois todos vós defensa fostes y participantes confirmación del da minha Evangelio. graça, Todos tanto nas vosotros minhas sois prisões, participantes como na minha defesa conmigo e de la gracia, confirmação do Evangelho. porque Dios Porque es testigo Deus me é de testemunha cómo os amo a todos vosotros con entrañable das saudades que tenho de todos vós, de Jesucristo. em entranhável afeição de Entrañable Jesus amor de Cristo. Jesucristo. Y esto E pido peço isto, que vuestro amor que o vosso amor más cresça mais e mais en ciencia em ciência y en todo, e em todo o conhecimento, para que aprovéis lo mejor, para que aproveis as coisas que seáis excelentes, sinceros e irreprensibles para que sejais para el sinceros día e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. llenos de frutos de justicia Cheios que son por medio de dos Jesucristo frutos de justiça que são para gloria por Jesus Cristo para a y glória alabanza de Dios. e louvor de Deus. Tomamos E vamos tomar dos lugares aquí, 2 lugares. en el verso 6 que dice, Aqui do versículo 6, onde diz: estando persuadido tendo de por esto, certo que el que isto comenzó en mesmo, vosotros que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará hasta el día. até ao dia de Jesus Cristo. Y el verso 10 que dice, E no versículo 10 que diz: para que aprovéis para que lo mejor, aproveis as a coisas fin de que seáis excelentes, sinceros y para que sejais irreprensibles sinceros para el día de Cristo. e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Iremos Apocalipsis capítulo 1, E também vamos ler no Apocalipse capítulo 1, versos 10 al 11 que dice, nos versículos 10 e 11, onde yo diz: estaba en el Espíritu eu fui arrebatado en em el día del espírito Señor, ao dia do Senhor, y oí detrás de mí una gran e ouvi voz detrás de mim uma grande como de voz, trompeta, que como de trombeta me que dizia: decía, yo soy el Alfa, eu sou o Alfa e o Ômega, el primero o y el primeiro e o último. último. Escribe en un libro lo que Escreve num livro o ves, y que envíalo a las vês 7 iglesias que e están envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Éfeso, Esmirna, a Esmirna, a Pérgamo, Sardis a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia y Laodicea. e a Laodiceia. Que Dios bendiga nuestras almas. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. En el nombre del No Señor nome do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Amém. Pueden tomar asiento si tienen. Queiram assentar, se tenham a bondade. El día O dia de Cristo. de Cristo. Un día Dia delante del Señor diante do Senhor es como 1000 años. é como Y 1000 1000 anos. como un día. E 1000 anos é como um Nos dia. dice San Pedro Como São Pedro nos disse en Segunda de Pedro, na segunda carta de Pedro, versos 8 no capítulo 3, en adelante, donde dice más, oh a partir do amados, versículo 8. no ignoréis esto, que para con el Señor Mas, ó un amados, día es não ignoreis como 1000 isto, años, y 1000 años
que para com o Senhor um dia el Señor no tarda su promesa, é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, para con todos, segundo alguns, sino que es a paciente tempo para con tardia, nosotros, senão que é no paciente queriendo que ninguno perezca, para conosco, sino que todos não querendo procedan que al arrepentimiento. ninguém pereça, senão que todos procedam Un día, ao arrependimento. Um dia, delante del Señor, diante do Senhor, dice San Pedro, São Pedro disse que es como 1000 años. Y el que é Salmo como 90, 1000 anos. verso 4, E também también no nos Salmo habla 90, versículo 4, nos fala cuando se da habla del mesma día del coisa. Señor, del día de Cristo, se está hablando de un día señalado Quando por se Dios, fala do dia do un día Senhor, delante de Dios, do dia de Cristo, que para los seres está se humanos falando de um dia marcado será por Deus. Um dia diante de Deus, el séptimo milenio de Adán hacia acá. que será um milênio para os seres humanos. O 7º milênio contando desde Adão até hoje. para el cual Cristo dice Esse é o en último Simón, dia, o dia do Senhor, para o qual Cristo capítulo disse no Evangelho segundo São João, capítulo 6, 6, versos e versículos 39, 39 ao 40. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todos os que me deu, não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também no versículo 44 desse mesmo capítulo 6 de São João, nos disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente, aqui, o Senhor nos diz que Ele ressuscitará os crentes nele no último dia. Ou seja, aqueles que tenham morrido ao longo da história do cristianismo. E aqueles que estiverem vivos, São Paulo disse que eles serão transformados quando Cristo vier com todos os santos que estão lá no paraíso. Os crentes nele, que fisicamente morreram e que estão esperando-o lá no paraíso. Na 6ª dimensão. Cristo, porém, está na 7ª dimensão como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador, e mantendo-os limpos, todos aqueles que entraram para formar parte do corpo místico de Cristo, porque Cristo nos mantém limpos de todo pecado com seu sangue. E eles estão esperando-o lá no paraíso. Recordem que será assim como Cristo quando morreu. Ele foi ao inferno, tirou as chaves da morte e do inferno, do diabo, e de lá ele saiu, porque lá ele deixou os pecados de todos nós.
originador del Ele os pecado, devolveu que es ao el diablo. originador do pecado, que é o diabo. Le quitó las llaves del infierno y de la Tirou do muerte. diabo as chaves do inferno e da morte. Em seguida, passou Al paraíso ao donde paraíso, estaba Abraham, Isaac, Jacob, onde estavam Abraão, Isaque e Jacó, os los patriarcas creyentes e todos os crentes do Antigo del Antiguo Testamento. Testamento, y resucitó, E ele ressuscitou. y ellos con E eles ressuscitaram com ele el domingo, muy temprano en la mañana, no domingo, de resurrección. bem cedinho, El no domingo da ressurreição, no primeiro dia da semana, domingo. que é o domingo. Por eso luego los cristianos se reunían Por los isso, domingos, todos los domingos, é que depois os cristãos para se reuniam no domingo. a través de Cristo, Em todos os domingos se reuniam para louvarem a Deus de Cristo, através de Cristo, pregarem o Evangelho de Cristo e darem a oportunidade para as pessoas que não haviam recebido Cristo para que o recebessem como único e suficiente Salvador, fossem batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo as batizasse com Espírito Santo e fogo e produzisse o novo nascimento nessas pessoas. de Cristo. E assim nasceriam no reino de Cristo. Vendrían a formar E, consequentemente, del Señor formariam a igreja hacia do Senhor Jesus Cristo. de etapa en etapa, a través de la historia Assim de la foi, iglesia de etapa em del etapa, Señor Jesucristo, ao longo da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. y con su iglesia, Cristo esteve ese Espíritu Santo, pues él dijo, em Espírito Santo na igreja e com a sua igreja. Pois ele disse: Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. capítulo 28, São Mateus capítulo 28, versículo 20. y también E também, capítulo 18 de São Mateus, donde dice, no versículo 20, onde ele disse: dos, Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, yo estaré. ali eu estarei. El Espíritu Santo ha estado en su iglesia. E ele esteve em Espírito Santo na sua Y ahí, igreja. desde ahí, es que Cristo se ha manifestado E é daí que Cristo se en su manifestou, iglesia, através da sua igreja. como Dios se manifestó Do mesmo modo como Deus se a través de manifestou Jesucristo. através Ahora de Jesus Cristo. se manifiesta a E través assim de Jesus Cristo se manifesta desde el día de Pentecostés através da sua igreja, hasta nuestro desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo. tiempo. Y así como Cristo E assim, como Cristo foi glorificado, la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente cada miembro de la iglesia del Señor assim a igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo la iglesia será que es el glorificado, cuerpo místico, juntamente com a igreja que é o corpo místico de Cristo. también la segunda Eva. E é também a segunda Eva, El assim segundo como Adán. Cristo é o segundo Adão. Y así como Adán por medio de Eva E do mesmo modo como Adão e hijas, trouxe filhos e filhas por el meio de Señor Eva, Jesucristo por medio Jesus Cristo, o de su segundo iglesia, Adão, a su novia, a su esposa, esteve trazendo filhos e filhas de Deus no reino de Deus, por meio de Dios, da sua igreja, sua noiva, sua esposa, en cada etapa de la e iglesia, estiveram nascendo no reino de Deus em cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo, una manifestación de onde Cristo, ocorreu uma manifestação de Cristo, su iglesia, uma manifestação de amor y muchos hijos, hijas de Dios, à sua e que para com a son sua igreja, engendrados y nacen para assim se reproduzir palabra, em muitos filhos e filhas de la Deus, palabra creadora, que são gerados e nascem pela palavra do Evangelho, pela palavra criadora de Deus. estamos
al final de la dispensación E nós já de la estamos gracia, no final da dispensação da graça entrelazarse para se entrelaçar con la dispensación del reino com a dispensação do y reino así e assim llevarse a cabo se la realizar resurrección a ressurreição de los muertos en Cristo dos mortos em Cristo y la transformación e a transformação en vivos, dos que estiverem vivos, nacidos de nuevo, para todos ser dos crentes em Cristo nascido de novo, Jesucristo, para todos serem cuerpos eternos, semelhantes a Jesus Cristo, inmortales, com corpos eternos, imortais, glorificados toda la eternidad. e jovens para toda a eternidade. La adopción Isso será a adoção dos filhos e filhas de Deus, a manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus, da qual São Paulo nos falou na carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 até o 39. Por isso ele disse que a criação geme a uma e está com dores de parto até agora, esperando pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Isto é a adoção, é a redenção do corpo. Porque, assim como a nossa alma e o nosso espírito foram redimidos, assim o nosso corpo físico também será redimido na redenção do corpo, que será a adoção dos filhos e filhas de Deus, os quais todos serão semelhantes a Jesus Cristo, com corpos eternos, imortais, glorificados e jovens. Para quanto tempo? Para toda a eternidade. Jesus Cristo está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E ele permanecerá jovem por toda a eternidade. E ao dizer por toda a eternidade, como isso não tem fim, tampouco a sua juventude terá fim. E a juventude que nós haveremos de receber no corpo glorificado, tampouco terá fim. Nós estamos nesta terra passando por um processo, numa etapa na qual obtemos a redenção da alma, a redenção espiritual, a adoção espiritual. Depois virá a adoção física, a redenção do corpo. O que ocorrerá no tempo da segunda vinda de Cristo, que corresponde ao último dia, que é o dia do Senhor, o dia de Cristo. Recordem o que Cristo disse numa ocasião, que o Filho do Homem é Senhor do dia do repouso. Isso está no capítulo 12 de São Mateus, no versículo 8, e no capítulo 6 de São Lucas, versículo 5, em São Marcos, capítulo 2, versículo 28. Por isso, no meio do judaísmo, o sábado é o dia do Senhor. E, para o cristianismo, o dia do Senhor é o domingo, porque no cristianismo se reúnem aos domingos.
Mas quando se trata deste dia profético, o dia de Cristo ou o dia do Senhor, como um dia sujeito a tempo, esse é o sétimo milênio, que é o dia ou o milênio de repouso para a terra e os seus habitantes, quando o Messias príncipe, o Cristo, estabelecerá o seu reino, o qual é o reino de Davi, com o trono de Davi, que será restaurado. Porque o Messias príncipe é o herdeiro do trono e do reino de Davi. E nesse reino estarão com Cristo todos aqueles que formaram parte da igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo em que cada pessoa viveu. E nesse reino terão armazenado o seu tesouro, onde serão reis, sacerdotes e juízes, ou seja, o gabinete do Messias, do Cristo, o gabinete do poder judiciário, o gabinete do poder político, porque eles também são reis e são sacerdotes. Portanto, são aqueles que estarão encarregados com o Messias da parte espiritual do reino. E com Cristo Messias encarregados da parte política, o qual é rei, e com ele são reis todos os crentes nele. E também terão a parte do poder judiciário, porque o Messias príncipe também é juiz. E por isso é que São Paulo disse que os santos julgarão o mundo e até mesmo aos anjos. E isto será no reino do Messias. Como etapa ou era, o dia do Senhor corresponde ao domingo espiritual, que é a etapa de pedra angular, onde ele estará e se manifestará e se revelará e falará a sua igreja de maneira consecutiva, lhe revelando o mistério contido nos 7 trovões do capítulo 10 do Apocalipse. E os 7 trovões do Apocalipse, no capítulo 10, revelam o mistério da sua segunda vinda, da vinda do anjo forte que desce do céu, que é Cristo, o anjo do pacto, vindo à sua igreja com o livro aberto em sua mão, revelando-lhe todo o mistério relacionado à sua segunda vinda. Isso é para o dia de Cristo, para o dia do Senhor, para o último dia, que é o 7º milênio, contando desde Adão até hoje. Recordem que Joel assim disse, bem como São Pedro, no livro dos Atos, no capítulo 2,
de que Dios derramado su espíritu sobre toda carne, E como Joel no capítulo 2 disse também, falando que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne y el día nos últimos dias. de Pentecostés, Dios derramó de su espíritu E os sobre últimos dias começaram 120 que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, los no cuales tempo de eran Jesus Cristo. creyentes en Cristo. E no dia de Pentecostes, Deus derramou de seu Espírito Santo sobre 120 crentes que estavam esperando a vinda do Espírito Santo, Espíritu Santo, os quais eram crentes em Cristo. para así E para todos os crentes em Cristo, tener todos os que o receberam como Salvador, la vida de está a promessa do Espírito Santo y ser para terem, assim, del cuerpo o Espírito de Cristo, terem a vida de Cristo e serem parte haber nacido do corpo místico de de Cristo. nuevo, haber nacido E, consequentemente, en los terem reinos, nascido, porque con de el novo, nacimiento nascido no reino de Deus. a través de nuestros padres terrenales Porque com o nascimento hemos sido colocados en neste la reino terreno, através de nossos pais terrenos, que se fomos llama, colocados y la persona no sabe cuándo com vida temporária que se acaba. tenemos todos la oportunidad E a de pessoa nem experimentar sabe quando con Cristo la vida acabará. eterna para que nos otorgue Porém, temos todos a mesma oportunidade mis ovejas de oyen fazer mi voz, contato com me Cristo siguen, y yo las conozco y yo les doy na vida eterna, vida para eterna. que nos outorgue a vida eterna, Perecerá como jamás. Cristo Mi disse: Padre que me las dio es mayor minhas que ovelhas ouvem minha voz e me seguem. nadie Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. de mi Meu Padre, Pai que me as deu é maior do que todos, y el e Padre, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. cosa E eu e o que Pai somos um. Dios estaba en Cristo, reconciliando Deus consigo estava mismo em al Cristo, mundo. reconciliando consigo o mundo. Deus Estava estaba em en Jesucristo. Jesus Cristo. Él decía, el Padre que mora en Cristo disse: o Pai que habita em mim, mí, Él hace Ele faz as obras. El Padre que mora en mí hasta ahora obra y yo O Pai que habita em decía mim, que el Padre mostraba a él lo que él hacía. atua até agora e eu atuo. Lo hacía E él também dizia que o Pai lhe mismo. mostrava Lo que tenía que hacer Jesucristo, se lo mostraba en visión o que ele fazia. Padre, a Jesucristo E o que o Pai fazia, por medio o Filho fazia. Ou seja, del Espíritu Santo. que tudo que Jesus Cristo tinha que fazer, Cristo. Vean, o Pai lhe mostrava em visão, por meio do Espírito Santo que morava em todo Jesus para el Cristo. Padre es Jesucristo. Vejam, Jesus Cristo dizia: o Pai que mora em mim. Destruyan este templo. Onde o Pai morava? Em Jesus Cristo. Por isso ele disse: destruam esse templo, em 3 dias eu levantarei. Eles pensavam que estivesse falando do templo de pedras, mas ele estava falando do seu corpo, porque o corpo é o templo de Deus, é um templo. Y Jesucristo en su cuerpo físico, E Jesus Cristo, no seu corpo físico, el templo de Dios, donde é Dios moró e era o templo de Deus, onde Deus morou, mora e morará em toda a sua plenitude. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo, onde estavam? Em Jesus Cristo. Por isso, ele disse também: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a dizer para o que havia sido ungido. São Lucas capítulo 4, do versículo 11 em diante. E ali estava citando o que Isaías disse no capítulo 61, a partir do versículo 1 em diante. Ou seja, que o Pai estava em Jesus, o Espírito Santo estava em Jesus. Deus, o Pai, estava em Jesus. Deus e o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, estavam em Jesus. O corpo angelical de Deus, o anjo do pacto, estava em Jesus.
Ahí tenemos Padre, E aí nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Dios en toda su Deus plenitud, em toda a sua plenitude. con Deus cuerpo angelical com seu corpo angelical y cuerpo e físico o seu en corpo medio físico de su pueblo Israel. no meio do seu povo Israel. Dios Emanuel, con nosotros. Deus conosco. Como dice Como Isaías capítulo 7, disse no capítulo 7, versículo 14. y San Mateo E também em São Mateus, habla de lo mismo. onde nos fala do mesmo. Y como en la ciudad de Naín, E como lá na cidade de Naim, resucitó el hijo de la viuda Jesus, que quando se ressuscitou o llevaba filho da viúva, a enterrar, quando levavam y para lo enterrar, resucitó ele o antes de ressuscitou depositarlo en la tumba, antes que o depositassem que lo llevaba. na tumba. La E os que gente levavam, as pessoas diziam: Dios Deus ha visitou visitado a su pueblo, o seu povo Israel, Israel, porque un um gran grande profeta profeta se levantou entre nós. Esta es la forma de Dios Essa é a visitar a su forma de Deus visitar o seu povo. pueblo. Esa es la forma más Essa é a grande de forma visita maior divina. Cuando de uma Dios visita divina. visita su pueblo Quando dentro Deus de un visita o velo seu de carne povo dentro de um véu de carne, y llevando a cabo falando a seu povo lo que él prometió e realizando o que ele prometeu para para esse ese tempo tiempo em que ele en que está llevándose a cabo está realizando esa essa manifestação divina. en Zacarías Em Zacarias, no capítulo capítulo 7 verso 7, 11, versículos 11 e 12, pasaje que ya conocemos, dice: essa é uma passagem que nós já "Pero no conhecemos e quisieron nos diz: escuchar antes, porém eles não volvieron la quiseram espalda escutar, y taparon sus antes oídos y para no oír, me deram y as pusieron su costas corazón como e diamantes taparam os seus para ouvidos no para não oír ouvirem, la ley e de las puseram palabras que Jehová seu de los coração como um ejércitos diamante enviaba por para su que não espíritu ouvissem a lei nem as por palavras que o medio Senhor de los profetas dos primeros". exércitos enviara pelo seu Espírito por meio dos primeiros profetas. Como Deus fala ao povo? Por medio Por meio de de profetas. profetas. Eso fue Foi isso lo que Dios o que dijo Deus também también disse en Deuteronomio, no capítulo 18 Deuteronomio, de Deuteronômio, capítulo 18, y Dios no ha cambiado e Deus não mudou eso que él dijo. isso que ele disse. Recuerden que cuando Recordem que Aarón quando Arão y Miriam o María, la hermana e de Miriam, los hermanos, os irmãos de eran Moisés, mayor que Moisés, que eram maiores do que ele, ¿no ha hablado Dios también por nosotros? lhe disseram: Deus também não tem falado através de nós? Ou seja, Tratando eles de estavam hacerse tratando iguales a Moisés. de se fazer iguais a Moisés. Pero el mensajero, Porém, o mensageiro, de la o dispensación profeta de da la ley dispensação da era lei, Moisés. era Moisés. Aarón y Miriam Arão e Miriam, seus irmãos, eran ayudantes de eram Moisés. ajudantes de Moisés. Quando Moisés pidió un Quando ayudante, Moisés pediu a Deus um ajudante, en el capítulo, nos del capítulos capítulo 3, el capítulo 6, 3 ao 6 do livro do Êxodo, Moisés tenía problemas porque Moisés tinha para hablar, problemas para falar. era tardo, Ele era tartamudo. gago. No se sabe desde cuándo Não se comenzó sabe ese desde problema, quando pero ahora começou esse problema. Porém, fuera un problema quer isso fosse um problema físico o fuera porque ya ou se había porque olvidado tinha se esquecido del hebreo do hebraico y pidió un ayudante, uno que supiera hablar, e pediu um ajudante, alguém que soubesse se falar. enojó con él. E Deus
irou-se com ele. Mire los problemas que le causó Aarón. Observem os problemas que Arão lhe causou, como também Miriam. Mientras Moisés Primeiro, está en el monte Sinai, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, el pueblo a pedido do povo, le pidieron que hiciera un becerro de oro, pediram a Arão que era que lhes fizesse um bezerro de un ouro, ídolo, e era um ídolo de la religión pagana, da religião pagã babilônica. y les construyó un ídolo E eles construíram um ídolo y un altar. e um altar. O sea, le cambió Ou seja, mudaram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó por el dios pagano babilónico. pelo Deus pagão babilônico. Le cambió la fe. Mudaram a fé. Aunque probablemente algunos Embora no provavelmente algumas pessoas não estivessem de acordo com isso. trajo un problema Porém, observe que trouxeram um problema grave sobre o povo, a tal grau que Deus queria destruir o povo. Se Moisés não intercedesse pelo povo e pedisse a Deus que perdoasse o povo, porque senão disse, risca-me do livro que tens escrito. E Deus disse a Moisés, Deus lhe disse, eu riscarei do livro aquele que pecar. Ou seja, que Moisés não podia pedir a Deus que ele fosse riscado do livro, porque Moisés não tinha pecado, senão o povo. Moisés intercedeu pelo povo e abrandou a ira de Deus. Logo, como Moisés havia quebrado as tábuas da lei, então, logo teve que preparar novas pranchas de pedra e subir com elas no monte, para que Deus escrevesse nelas novamente os 10 mandamentos. Encontramos que mais adelante mais adiante nós vemos também que Arão e Miriam disseram, Deus também não tem falado por nós? E isso desagradou a Deus. Porque Deus falou por Moisés. Moisés falava a Arão e ele repetia o que Moisés lhe dizia. Deus disse a Moisés, tu porás na boca de Arão o que ele tenha de falar. Tu serás no lugar de Deus para Arão, e Arão será para ti no lugar de teu profeta. Assim como Deus tinha a Moisés como profeta e colocava o que Moisés tinha que falar na sua boca. Vemos que a forma de Deus falar ao povo é como Deus disse que ele falará. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15 em diante, disse: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos,
como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E onde é que Deus disse que serão encontradas as palavras de Deus? Na boca do profeta que ele envie para cada tempo. E também no capítulo 3 de Amós, versículo 7, nos diz: porque o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas seus servos. Isso ficou estabelecido e Deus não tem mudado. Assim vemos que em Amós, no capítulo 8, do versículo 11 em diante, versículos 11 e 12, nos diz que Deus enviará fome e sede sobre a terra. Deus enviará fome e sede sobre a terra. Assim nos diz em Amós, no capítulo 8. Capítulo 8. Vamos buscar esta passagem para lê-la. Tal e como foi falado, para assim termos o quadro claro, e quando desejamos ouvir a voz de Deus, saibamos como a voz de Deus vem para o povo. Deus fala ao mensageiro que ele tenha para esse tempo. Esse mensageiro, com a palavra de Deus na sua boca, a fala ao povo. Amós, capítulo 8, versículo 11 e daí em diante, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não hambre de pão, nem sed de água, sino de oír la palavra de Jehová. Nos quais enviará o quê? Disse: em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. É fome na alma, porque não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Capítulo 8 de Deuteronômio, do versículo em diante.
E em São Mateus capítulo 4 e São Lucas capítulo 4, onde Cristo também disse: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sai da boca de Deus ao mensageiro, ao profeta, e da boca de Deus através do profeta, por meio do Espírito Santo ao povo. E se Deus disse que haverá fome sobre a terra de ouvir palavra de Deus, então, em cada tempo, tem que se buscar um instrumento que Deus tenha com esse ministério profético para se escutar a palavra que Deus colocou na sua boca, que é a mensagem para o tempo em que as pessoas estão vivendo. E para cada tempo, a palavra de Deus vem ao povo conforme a ordem que Deus estabeleceu. E às vezes surgem problemas, porque há pessoas como Arão e Miriam, que também dizem: Deus tem falado por mim, Deus tem falado por nós, mas Deus falou por meio de Moisés, Deus falou por meio de cada profeta que ele enviou, porque o Espírito de Deus veio ao mensageiro profeta em cada tempo e revelou a ele a palavra de Deus para esse tempo. Colocou no coração e na boca desse homem. E esse homem a falou inspirado pelo Espírito Santo, que estava nele. E isso era Deus, por meio do seu Espírito, falando através de carne humana, através de um homem. E dessa fome e sede de ouvir essa palavra é que a humanidade teria também no tempo final. Porém, é simples saber o que Deus prometeu e para onde. Na dispensação da lei, era no meio do povo hebreu. Na dispensação da graça, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, de etapa em etapa. Aí esteve o Espírito Santo, colocando a palavra no coração e na boca do mensageiro de cada tempo, e ele falando através dele ao povo. E essa mensagem trouxe ao aprisco do Senhor as almas que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E junto a esse mensageiro sempre esteve os companheiros do ministério, trabalhando braço a braço com esse instrumento que Deus envia de etapa em etapa e de era em era. Também nos tempos do profeta Elias, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, ele disse: não haverá chuva nem orvalho, senão por minha palavra. E assim foi, 3 anos e meio sem chuva. Os animais morriam, as colheitas secavam, e muitos adultos, jovens e crianças também morreram. Porque a vida surge da água e se mantém pela água. Sem água, as pessoas morrem. Portanto, se fisicamente é assim, muito mais no espiritual, para a alma da pessoa. Sem o pão e água da palavra de Deus, para o tempo em que a pessoa vive,
su alma a sua alma morre. A pessoa morre espiritualmente. Por isso, antes de morir se ve antes da pessoa morrer, una debilidad espiritual, se vê uma fraqueza espiritual. espiritualmente débiles, que les da trabajo hasta para levantarse, Fracas espiritualmente, que até dá trabalho débiles, para se levantarem e irem debilidad espiritual hasta à igreja. para leer la Biblia. Fracas espiritualmente, até para lerem a Bíblia. Débiles Que deve para orar también. ser lida El orar todos os decía dias. 3 veces al día. E fracas também para Me orarem. presento ante Dios. O sea, oraba. O rei Davi dizia 3 Dice vezes que madrugando por dia me apresento ante Deus, ou seja, buscaba a Dios. orando a Deus. E disse que Madrugador para presentarse ante Dios. madrugando buscava a Deus. Meditaba. Era madrugador Su conciencia para se apresentar diante de Deus e durante a noite meditava. Dizia mientras estaba que a sua consciência lhe ensinava, o se despertaba, ou seja, que enquanto estava la deitado palabra del Señor na cama, y su conciencia antes de dormir, le enseñaba. ou se despertava, estava meditando na palavra do Senhor. Por lo tanto, E sua consciência lhe ensinava. tenemos que estar conscientes É importante assim. de la palabra de Dios para el tiempo en que Portanto, nos toca vivir. temos que andar conscientes da palavra de Deus para o tempo em que nos corresponde a viver. Porque essa palavra é o alimento espiritual para a nossa alma. Es la palabra revelada para el tiempo É a palavra revelada para o tempo que nos toca vivir, como fue em que vivemos, también como também foi para otras etapas para as outras etapas del cristianismo. do cristianismo. La palabra correspondiente A palavra correspondente a cada era. para nuestro tiempo, las cosas que deben suceder pronto, contenidas en el libro del Apocalipsis y contenidas Para o nosso tempo, as coisas que devem en suceder los 7 sellos em breve, y contenidas contidas no livro do en la voz Apocalipse del ángel fuerte que desciende del cielo, clamando como e con contidas gran no voz, livro los selado 7 com congregaciones 7 selos voces que e contienen la contidas na revelación voz do anjo forte que desce do céu, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, escribir que contém sella las cosas de los 7 a truenos revelação han dicho y no las escribas. do 7º Lo que selo, escuchó, o que foi proibido a João o apóstolo porque escrever revelación daquilo que ele ouviu. Sela as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. O que ele ouviu revelación lhe foi proibido escrever, de los 7 porque esse é o conteúdo ou a revelação hablando, da segunda vinda de Cristo. todas esas Porém, esta revelação dos 7 trovões, que Juan a voz de escuchó, Cristo falando, escribir. estará falando à sua igreja. Y eso será alimento Todas essas coisas que João ouviu e não pôde escrever, esse é o alimento espiritual para a nossa alma. E o reverendo Lembrana disse que os trovões darão fé de rapto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é importante estarmos conscientes do programa divino para o nosso tempo, porque todas essas coisas correspondem ao dia do Senhor, ao dia de Cristo, que, como tempo, é o 7º milênio, desde Adão até hoje.
pois foi dito: e eu o ressuscitarei no último dia. Capítulo 6 de São João, versículos 39 a 40. E também no capítulo 11 de São João, versículos 21 ao 27, onde Jesus foi ressuscitar Lázaro e disse para Marta: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ressuscitará no último dia. Ela sabia que era para o último dia, e que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O último dia da semana é o 7º dia, o sábado. E o último dia diante de Deus é o 7º milênio. Esse é o dia do Senhor. Esse é o tempo em que a ressurreição dos mortos em Cristo ocorrerá. Esse é o dia em que Cristo cumprirá a sua segunda vinda. E virá com todos os santos crentes nele, que estão no paraíso. Antes de passar à sua igreja, que estará viva, aos crentes em Cristo que estarão vivos, ele passará pelo paraíso, pela sexta dimensão, como antes de Cristo ressuscitar, ele passou pelo paraíso, onde estavam Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, e os demais crentes do Antigo Testamento. E vieram com ele na ressurreição. E assim será para os crentes em Cristo, que partiram e que estão no paraíso. E como eles apareceram para muitos, e Cristo apareceu para os seus discípulos, assim também ocorrerá, porque será paralelo. E como? Paralelo em tudo. A terceira etapa será paralela em tudo. O que foi precursado pelo reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo. E na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, nas páginas 6 e 7, ele disse: é bom que ninguém saiba como ele vem e quando ele vem. Isso é para que não haja imitações. Cristo também disse que ninguém sabia o dia e a hora em que o Filho do Homem viria, nem mesmo os anjos. Se a primeira vinda de Cristo, embora estivesse profetizada, onde ele nasceria, e que nasceria através de uma virgem em Belém da Judeia, e uma descendente do rei Davi, e sem dúvida alguma, foi um mistério que não compreenderam aqueles que viveram naquele tempo, com exceção de alguns que creram em Jesus Cristo como Messias, muito mais a segunda vinda de Cristo, da qual há muitas profecias, porém, sem muita especificação. Mas tudo isso será revelado aos crentes em Cristo, que estarão vivendo no último dia e serão preparados para serem transformados e raptados. Porque toda essa revelação da voz de Cristo falando com a sua igreja no último dia, na etapa de ouro da igreja, na era de ouro, na era de pedra angular, nos dará fé para sermos transformados, raptados e irmos com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é importante estarmos conscientes de qual dia diante de Deus nós estamos vivendo.
Nos dias de Jesus, eles estavam vivendo no quinto dia, no quinto milênio. Quinto dia diante de Deus, que era o quinto milênio para os seres humanos. O quinto milênio desde Adão até o tempo de Cristo. E nesse quinto milênio começou a dispensação da graça com a vinda do Espírito Santo a 120 crentes em Cristo. E assim continuou. E já transcorreram 2 dias dos 3 últimos dias. O quinto e o sexto milênio diante de Deus, que são o quinto e sexto milênio para os seres humanos. E diante de Deus, o quinto e o sexto dia, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E conforme o calendário gregoriano, nós já estamos no 7º milênio, contando desde Adão até hoje. E, consequentemente, no último dia, onde ocorrerá todas essas profecias, das quais Cristo, o próprio Cristo falou, que correspondem ao último dia. Por exemplo, a vinda de Cristo à sua igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos vivos e o arrebatamento da igreja para irem à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo. E depois disso também, após o arrebatamento, a grande tribulação para toda a humanidade, que durará 3 anos e meio. Também está o recolhimento dos 144.000 hebreus, representados em Benjamim. Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e mãe. Podemos ver também que Manassés representa aos judeus e Israel. Efraim representa a igreja gentílica do Senhor Jesus Cristo. E o que tinha a maior bênção era Efraim, a bênção da primogenitura. E tudo isso é tipo e figura do que estará se passando neste tempo final. Vimos que o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, onde ele fala como uma voz de trombeta e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último? O Senhor Jesus Cristo. Ele estará falando à sua igreja no último dia, da mesma forma como falou em cada etapa da sua igreja, através do Espírito Santo, manifestado em cada mensageiro que ele enviou para cada etapa da sua igreja. E isso fazia com que a fé viesse para os que escutavam a pregação, porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra do Senhor. Porém, com a boca se confessa para a salvação. Por isso se dá a oportunidade às pessoas para que escutem. E se não receberam Cristo como Salvador, assim o recebam como único e suficiente Salvador. Eu já o recebi como meu Salvador faz muitos e muitos anos, pelos anos 59 a 60. E cada dia estou mais agarrado de Cristo, o meu Salvador. E não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, é a potência de Deus para a salvação, para os judeus e também para os gregos, para os gentios.
Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizada na água no seu nome, Cristo a batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. Portanto, aqueles que estão presentes aqui e vocês que estão em outras nações, em outros países, podem vir aos pés de Cristo se ainda não fizeram, para que Cristo lhes dê a vida eterna. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Não há outra pessoa a quem você possa ir para que te dê a vida eterna. Há somente uma pessoa e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome debaixo do céu no qual podemos obter, receber a vida eterna. Não há outro nome no qual podemos obter a salvação e a vida eterna. Há somente um, e é Senhor Jesus Cristo. Por isso, é chamado o Salvador do mundo. Ele é o meu Salvador. E de quem mais? De cada um de vocês também. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nas diferentes nações, para que Cristo as receba no seu reino, as perdoe, as limpe de todo pecado com seu sangue e sejam batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E as crianças também, de 10 anos em diante, podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Cristo disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeças, porque delas é o reino dos céus. Vocês que estão em todos os países podem continuar vindo aos pés de Cristo, podem chegar até aí na frente onde se encontram, para que recebam Cristo como o único e suficiente Salvador, porque não existe outro nome com o qual podemos ser salvos. E se não há outro nome, então todos necessitamos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Com as nossas mãos levantadas para os céus, vamos orar pelas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador nas diferentes nações nestes momentos. E todos com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas estas pessoas que nas diferentes nações estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu seja batizado na água no Teu nome, que produzas o novo nascimento em mim.
eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vocês que estão em outras nações me perguntarão: quando podem me batizar? Porque eu ouvi o Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasceu na minha alma e o recebi como meu Salvador. Vocês podem ser batizados, porque creram no nome do Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados, e receberam Cristo como o seu Salvador. A água não tira os pecados, senão o sangue de Cristo. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João o Batista, que não queria batizá-lo. Mas Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então João deixou de discutir e o batizou. Porque João dizia: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: cumpramos toda a justiça. Então o batizou. E quando subiu das águas do batismo, o Espírito Santo desceu e repousou sobre Jesus. E esse era o sinal que Deus havia dado a João, o qual viria sobre aquele a quem ele estaria precursando o caminho. E seria o Messias, o Cristo. E ele nos disse: aquele que crê e for batizado será salvo. E São Pedro também no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro dos Atos, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim como Jesus, ao ser batizado e subir das águas batismais, ele recebeu o Espírito Santo que veio descendo sobre ele. Assim, quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando a pessoa é submergida nas águas do batismo, simbolicamente ela está sendo sepultada. Depois, quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna, com Cristo, no seu reino eterno. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. É no batismo na água onde a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso é que o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, é tão importante. E foi o que ele ordenou a pregar e batizar a todos que crescem. E por isso, desde o dia de Pentecostes, estiveram sendo batizados milhões de seres humanos. Desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo. E ainda continuam sendo batizados todos aqueles que escutam a pregação do Evangelho de Cristo e que o recebam como seu Salvador. Portanto, vocês podem ser batizados, todos que estão recebendo Cristo como Salvador nesta ocasião. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo. E ali nos conheceremos. E ali você dirá:
A mais importante decisão que eu fiz na minha vida foi aceitar Cristo como meu único e suficiente Salvador. Essa foi a decisão que me colocou no reino de Cristo e com vida eterna. Que Deus abençoe a todos grandemente. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E nos veremos no próximo domingo com a ajuda de Deus. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. E deixo em cada país e em cada congregação o ministro correspondente para que indique aos que vieram a Cristo, lhes indique como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos e até o próximo domingo, com a ajuda de Deus.